como é que é? A minha família é tranquilos, espero que esteja tudo bem convosco, comigo também está tudo tranquilo, espero que o áudio esteja a sair mais ou menos bom, porque está um pouquinho de vento, mas muita gente deve se perguntar, porra Miguel, o que é que foste aí fazer, porque é que decidiste ir para o Brasil assim do nada, com que intuito foste para o Brasil, para quem, enfim, deve haver várias perguntas relacionadas a isso. E eu vou tentar explicar nesse vídeo o real motivo de ter vindo para cá. Para quem sabe, eu adoro praia, em primeiro lugar, adoro mar, adoro trabalhar no mar e descobri-me esse verão a trabalhar no mar. Foi algo muito bom para mim, que me fez muito bem e evolui bastante em vários pontos. Então eu em agosto desse ano comecei a procurar lugares e destinos que pudesse continuar a viver o mesmo lifestyle em outro país, porque em Portugal era impossível viver esse lifestyle porque nesse momento está frio e aqui está calor. E então eu pensei assim, olha, vou pôr no chat GPT, nosso melhor amigo, para ele me dar ideias. E ele deu-me duas ideias. Deu-me Floripa, que é no Brasil também, mas é mais na parte sul, e deu-me Itacaré, Bahia. E eu pesquisei um pouco sobre os dois. E vi que, pelo menos na minha opinião, Floripa não se enquadrava tão bem para aquilo que eu queria, porque era um pouco mais desenvolvido, se não estou em erro, e um turismo diferente. Até que então eu pensei assim, ok, Floripa não, vamos tentar Itacaré, vamos ver. E vi que era uma vila, acho que não é considerado cidade, Itacaré, não sei, agora estou na dúvida, peço perdão se for cidade e eu dizer as coisas de maneira errada, mas eu acho que isso é uma vila, e era uma vila pequena, que não era tão desenvolvida, não é tão desenvolvida a nível de estrutura, mas era um lugar lindo, é um lugar lindo, com praia para caraças, dá para fazer surf, e provavelmente eu conseguiria arranjar emprego nas áreas que eu procurava, que é ser instrutor de SUP, ser instrutor de caiaque, canoa, enfim, ou até mesmo de surf. E eu pensei, para esse lugar que eu vou, já tinha decidido. Entretanto começaram-se a vir coisas à minha mente, como por exemplo, eu vou para um lugar onde eu vou poder aprender muito. E como assim aprender muito? A minha conclusão que Portugal estava muito, muito estável. Em todos os âmbitos. Estava estável a nível financeiro, estava estável a nível emocional. Enfim, em todos os âmbitos eu estava super, hiper, mega estável. Estava-me a sentir demasiado bom. Que a vida estava a correr demasiado bem. E óbvio que isso é bom, não pode pensar o contrário, porque isso é o certo, a vida nos correr bem, a gente viver uma vida leve, a gente viver uma vida feliz, isso é o certo, e é aquilo que eu busco sempre. Porém, a verdade é que a gente, de estar tão estáveis, com o tempo isso começa a mexer com o nosso ego, e a gente fica a pensar, porra, eu sou bom, eu faço tudo o que eu quero, eu consigo, e pá, e pum, e isso é bom a gente ter esse mindset, mas não é bom quando o nosso ego começa a ser superior àquilo que realmente a gente é, e é o que estava a acontecer comigo, eu estava-me a achar demasiado bom, e pronto, não era isso que eu queria, porque sou falho, as coisas não são assim tão fáceis, mas pronto, não sei se deu para entender. Basicamente eu estava aqui, mas eu queria pôr o pezinho no chão, pé no chão, mais humildade se faz favor, mais simplicidade se faz favor, tu não és o bonzão, e era esse o lugar que eu queria estar, e não aqui, por causa do meu ego, o meu ego levou-me para aqui. Ok, eu entendi que para eu conseguir ir para outro patamar, um patamar mais simples, mais humilde, ser uma pessoa mais humana, eu preciso ficar vulnerável. Ou seja, e para eu ficar vulnerável, muitas das vezes a gente precisa de sair da zona de conforto. E a gente, ao sair da nossa zona de conforto, consequentemente a gente fica vulnerável. Ao ficar vulnerável, a gente consegue absorver as coisas de maneira diferente, porque a gente fica mais humanos, damos ouvidos de maneira diferente, a gente precisa de ajuda e não somos só a gente a dar ajuda. Então acho que é importante quando a gente precisa de ajuda também, porque isso faz com que o nosso ego diminua e a nossa humildade aumente. Enfim, isso é um pouco profundo se calhar para algumas pessoas, mas é o que eu consigo retirar da minha reflexão e introspecção. Então foi isso que eu decidi, vou para a Bahia, porque eu quero me tornar um ser humano melhor, quero me tornar um ser humano mais simples, um ser humano mais humilde,
um ser humano mais humano, mais humano. Esse foi o real motivo de eu ter vindo para a Bahia. A gente diz-me assim, porra Miguel, mas foste para aí, tens noção que não vais ganhar dinheiro nenhum, não. Mas é tal cena, eu sou uma pessoa que eu nunca me preocupei com dinheiro, não que eu tivesse muito, mas o dinheiro para mim não é uma prioridade na vida. O dinheiro para mim sempre vai ser uma consequência da minha pessoa estar feliz. Se eu estou feliz, estou a fazer algo que eu gosto, algo que eu amo, consequentemente eu vou ganhar dinheiro com isso. Esse é o meu mindset, essa é a minha maneira de pensar sobre o assunto que envolve dinheiro. Eu não vim para aqui em busca de dinheiro, eu vim para aqui em busca de uma evolução pessoal. É algo melhor, é algo mais útil para mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa normalmente já simples, que não ligo muito a bens materiais. Na verdade não ligo nada a bens materiais. Ok, alguns bens materiais eles nos facilitam, mas eu não estou nessa busca constante de alcançar essas conquistas. Eu prefiro alcançar outras conquistas, como por exemplo o que eu estou a tentar alcançar agora: humildade, simplicidade, humanidade. Não, se calhar humanidade não é a palavra, mas pronto, tornar-me um ser mais humano. É isso, esse foi o real motivo de eu ter vindo para Itacaré. Acredito que aqui eu vou conseguir realmente encontrar tudo isso, porque é outra realidade, meus amigos. É outra realidade que eu estou habituado a viver. Uma realidade que eu já vivi há alguns anos atrás, quando eu tinha 11 anos, porque eu morei em Minas Gerais, no Brasil, e desta vez numa roça, ou seja, deu para aprender muito sobre valores, porque ali naquela roça São Sebastião do Bugre, já agora um grande abraço e um beijinho para todas aquelas pessoas maravilhosas que me acolheram super, hiper, mega bem. E basicamente naquele lugar eu aprendi sobre humildade, sobre respeito, sobre igualdade, simplicidade, mais sobre valores e não sobre dinheiro. E aqui sinto que vou conseguir alcançar o mesmo, só que desta vez já sabendo que esses valores existem dentro de mim, mas tornar ainda mais forte esses valores dentro de mim, ser algo ainda mais puf, que expressão boa, mais puf. Mas é isso, meus amigos, encantado com a maneira como as coisas são aqui, encantado como as pessoas são felizes ou buscam ser felizes mesmo com tão pouco. E é tão pouco de verdade, é mesmo tão pouco, onde realmente existem grandes problemas, porque pobreza é um problema, a gente não pode romantizar isso, mas as pessoas, pelo que dá-me a entender, as pessoas tentam mentalmente estar bem, tentam mentalmente estar felizes, dar o seu melhor com o melhor que têm. E isso é algo que até me deixa tipo emocionado. Porquê? Porque a gente, agora estou a falar a gente como portugueses ou como europeus, muitas das vezes temos acesso a coisas que essas pessoas não têm acesso e vivemos uma vida muito melhor a nível financeiro, muito melhor, onde supostamente, se a gente fosse seguir a lógica, o certo era a gente estar muito melhores a nível de sanidade mental, mas a gente estamos muito piores a nível de sanidade mental do que essas pessoas que têm muito menos que nós. Muito menos mesmo. E isso deixa-me uma grande reflexão, que é, acho que nós, europeus, estamos a dar prioridade a coisas ou a ver problemas deles não existem, ok? Com todo o respeito a todo o problema do ser humano, ok? Mas muitas das vezes esses problemas somos nós que os criamos, correto? Já aqui, essas pessoas têm problemas que, querendo ou não, não são eles que criam, ok? São problemas que são consequências da vida, ok? São consequências da realidade onde vivem, correto? Mas mesmo assim eles mantêm-se forte aqui dentro. E a gente, podemos viver uma vida muito mais tranquila, muito mais em paz, mas nós não temos essa força mental. Porque nós estamos toda a hora em busca de bens materiais, em busca de algo superficial. Ou só ver as coisas de maneira negativa, e isso atrai mais problemas. Acho que a gente tem muito a aprender com essas pessoas. E é isso, eu não me vou prolongar mais, mas acho que a gente tem que aprender a ser mais gratos, porque nós temos uma vida muito melhor do que essas pessoas, e parar de reclamar. Quando a gente fazer essa mudança, esse chip, trocar, parar de reclamar e começar a agradecer, acredito que a nossa vida vai mudar. E definir bem as nossas prioridades, porque talvez as nossas prioridades estejam muito trocadas. Bens materiais é importante, bens materiais faz-nos sentir por vezes bem,
não é mais importante do que a tua sanidade mental, não é mais importante do que os teus momentos em família, a tua gentileza, não é mais importante do que tu te sentires bem no lugar onde tu vives, não é mais importante do que a tua paz. Pronto, é assim que eu vou finalizar o meu vídeo. Desculpa se isso ficou demasiado longo, mas os vídeos para o YouTube são longos mesmo. E é isso. Um beijinho, um abraço e eu vou dando mais notícias conforme o tempo vai passando. É nóis.